A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço porque estamos de volta. O assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também via Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje fala sobre o Grenal do último final de semana, deu Grêmio na parada, descuidos do Internacional. Grenal de dois tempos. O Grêmio foi superior na primeira etapa, cresceu com as alterações bem praticadas pelo Mano Menezes no segundo tempo Internacional e, consequentemente, equilibrou o jogo. O Grenal do equilíbrio e que foi definido no detalhe já na prorrogação, nos acréscimos da partida de futebol. Um público enorme prestigiou a realização deste jogo, um Grenal que é o clássico gaúcho, mas que se transformou em clássico sul-americano. Vocês não concordam comigo? Sul-americano, porque tem argentino, tem uruguaio e tem também um norte-americano. O caso do Joni, que é o volante do Internacional. Então, o clássico gaúcho é voltado com jogadores sul-americanos. Mas para definir o clássico Grenal, nós convidamos também duas figuras que se ligam ao esporte em todos os aspectos. Professor Renato Juste, que cria jogos promocionais, que está aí com aquela programação maravilhosa que é o Intergranjas, que ainda continua, e o Chico, que é o Ivan Dreyer Simões. Bom, quando eu digo Chico, Ivan Dreyer Simões, é o Chico da Bocha, nosso amigo, veiculado diretamente a esse esporte. Então, são os mais diversificados que estão conosco hoje para falar sobre futebol e outras artimanhas do esporte. Assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Lempsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo. Em outros 46 municípios, via Coprel TV. Professor Renato Juste, é um prazer tê-lo de volta no nosso programa para falarmos um pouco de suas atividades profissionais. Um abraço. Abraço, querido, abraço ao Chico, a todos, ao Fernando.
É um prazer muito grande, assim, quando eu tenho esse chamado, principalmente de ti, eu venho correndo, nem que eu tivesse em outro lugar. Porque é muito importante, além da nossa amizade que foi feita, que existe há muitos e muitos anos, por causa do esporte também, e um pouquinho também por causa da cultura, né, professor Jorge? Muito bem. E então eu tenho um prazer muito grande e estamos aqui à disposição para trocar essa ideia aí, né? Você, como muito colorado, já está achando que foi parelho o Grenal. O Chico já acha que não foi tanto. Bom, cada um vê de uma maneira, não é? Eu acho que o Internacional teve uma proposta medíocre no início do jogo para se defender, um time grande, né? E não deu certo. Ele tem que enfrentar quando é time grande, apesar do fator local, que isso é normal, tem que se enfrentar ele do tamanho das duas agremiações. Mas só que tem uma diferença muito grande, né? De ambição. Uma diferença muito grande de ambição. O Grêmio estreou no Grenal, quer dizer, botou jogar no Grenal, que praticamente não estreou o Soares, que ganha 2,5 milhões por mês. E o Internacional botou o Baralhas. Acho que tem uma certa diferença aí, né? Aí vê o Grêmio em 2 meses de atividade, ele já fez um time praticamente melhor que o Internacional. Alguma coisa está errada. Eu noto assim que o Grêmio envolveu o Internacional no sistema de meia cancha, no primeiro tempo. Por isso que eu disse que o jogo foi equilibrado, meu caríssimo professor. Porque na etapa complementar, ele mudou o sistema. Ele sacou quem? Quais foram os jogadores que foram sacados do time do Internacional? Tá lembrado? Tô lembrado. Só que o Grêmio teve a oportunidade de gol desde o primeiro tempo. E o Internacional quase não teve oportunidade de gol. Isso que é o importante. Nós vamos continuar com esses detalhes aí, porque eu gostaria de ter a saudação do Chico da Bocha. Como é que está você, meu caro irmão? Tudo bem, Jorge? Tudo bem, professor Juste? É um enorme prazer aqui voltar aqui, né? Para dar as notícias da Bocha, né? Que é sempre importante, representa muito bem Passo Fundo, não só na região, no estado, também fora dele, né? E temos muitas novidades aí para lhe contar. Muito bem. Você participou do Gaúcho de Bocha, do Brasileiro de Bocha, recentemente realizado lá na cidade de Erechim? Não, nós temos o GP Brasil em Pato Branco. Muito bem. A Bocha em Erechim não teve a presença do Passo Fundo? Teve a presença do Passo Fundo nesse final de semana. E daí? O 15 de novembro foi campeão e 3º lugar. Porque tem uma regulamentação, né? Quando duas equipes chegam nas semifinais do mesmo clube, elas são obrigatoriamente de jogar entre si. Na realidade, pelo carnê, nós não jogaríamos, né? Cada um estava num grupo. Mas como chegou os dois na semifinal, então aí é alterado o grupo e jogamos entre os 15. Então um foi para a final, o meu time perdeu, no caso ficou em 3º, e outro time foi para a final e ganhou uma vitória importante, porque ganhou o regional dentro de Erechim contra uma equipe de Erechim, que é sempre difícil ganhar de Erechim, dentro de Erechim, né? Seja qual é o esporte que for. Muito bem. O professor Juste antecipou a história do Grenal, porque eu gostaria de falar sobre um pouco da sua vida e tal, da sua trajetória, não é? E ele já entrou de sola no Grenal. Então, já que estamos falando em Grenal, Chico, ele disse o seguinte, que as grandes oportunidades estiveram nos pés dos jogadores do Grêmio. Mas a maior chance do primeiro tempo foi de quem? Do Internacional com o Bustos. Sim. Na realidade foi. A maioria das chances foi do Grêmio. Mas porque até o Grêmio estava meio abertinho ali, né? O gol mais vivo do primeiro tempo esteve nos pés do Bustos, não? Esteve nos pés dos Bustos. E méritos, logicamente, para o sistema defensivo do Grêmio, que tirou da linha. Tu sabe, lógico que a gente sempre assim, o time de futebol praticamente é para toda a vida, né? A gente pode ficar bravo e coisa, mas é um amor eterno. Eu, meio assim, digamos, se desliguei, não tive muito interesse, larguei de mão do Grêmio quando deram 600 mil por mês pelo Luan. Um jogador que de 5 pênaltis ele era 3. Ele bate um escanteio e não sabe onde é que a bola vai parar. Ele chuta a bola para dentro da gaveta, pode ir fora do estádio. Não sabe cabecear.
e os caras pagaram 600 mil, eu disse, não, larguei do futebol. E aí, para completar o futebol brasileiro, porque não vai ganhar nada com esse tipo de coisa, com esse tipo de gente que não sabe analisar o que é um jogador, aí, pasmem, o Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, foi lá e pagou 22 milhões pro cara e deu 800 mil. Pelo amor de Deus, aí tem que largar do futebol. Que tal, hein, professor? Ele tem, nesse sentido, ele tem razão, porque a valorização hoje do jogador profissional é um absurdo em relação com o resto das profissões da comunidade, né? Uma pessoa que estuda, que é um cientista, que estuda a cura do câncer, ganha como se ganha um júnior do time do Grêmio, do Internacional. Isso é uma vergonha cultural e desproporcional financeiramente. Mas eu acho que, como estava a expectativa muito grande no Grenal, de ser o primeiro Grenal, porque o Grêmio estava na segunda divisão, e não aconteceu praticamente Grenal no ano passado, só do Campeonato Gaúcho. 11 meses, né? 11 meses. E aí a expectativa era muito grande, os dois times jogaram um jogo, mas na minha opinião, assim, uma das coisas mais importantes foi que se respeitaram muito. Sim. E não teve aquele Grenal de faltas violentas e nada. Isso aí é um progresso para o futebol gaúcho, porque tudo que é Grenal da confusão e é mal visto fora do Rio Grande do Sul. E isso foi um detalhe muito importante. O Grêmio ganhou num detalhe, realmente, né? Porque o jogo estava delineado, que nem o Jorge já falou, para o empate. Estava praticamente se definindo para a igualdade, não é, Chico? Exatamente. Né? Mas eu me permite discordar, professor. Eu acho que tudo isso é em volta do Soares. Tira o Soares de lá, o Grenal é um Grenal normal. E todos os jogos agora é o Soares que leva... Por exemplo, agora é Erechim. Erechim não vai vir o Soares. Vai dar lá 5, 6 mil pessoas. Se na semifinal cruzar Ipiranga e Erechim, dá 20 mil pessoas. Você tocou nesse assunto do Soares. O que te pareceu do Soares no Grenal, então, como bom gremista que você é? Jogou pouco. Foi bem marcado, né? Mas jogar, realmente ele jogou pouco, porque ele foi bem marcado. Conseguiu uma jogada lá do lateral, lá, que o Inter deu bobeira lá. E ele tocou para trás lá, quase que saiu o gol. Muito pouco. Mas jogou muito pouco. Pro nível dele, pro tamanho dele. Apesar que, taticamente, o Renato também não parece que não queria muito que ele jogasse, né? Mas um detalhe que eu não sei se vocês viram, que eu achei um dos maiores absurdos, já que o Chico já disse que largou uma vez, talvez ele possa largar mais outra vez. Que a repórter Kelly, da RBS de Porto Alegre, falou que no contrato atual do Soares com o Grêmio, o Soares tem direito de receber um dinheiro, uma parte financeira em gols feitos em Grenais e em times grandes. É verdade. Vocês já tinham visto falar nisso? Faz parte do contrato, sim. Faz parte do contrato. Eu acho que isso é o fim do mundo. Eu sou contra. Sou completamente contra. Na realidade, o que acontece? O Soares realmente é o salário alto, mas é aquele jogador que dá retorno. Por exemplo, o Luan não deu retorno nenhum pro Grêmio. O Renato, por exemplo, eu não sou apaixonado por Renato. Mas eu acho que é um burro com sorte. Mas na análise, assim, o Renato ele se paga, porque ele dá um retorno grande em termos de sócio e patrocinadores. Mas o Luan deu um retorno ao Grêmio, não? Deu um título. Deu aquela... Mas hoje título, tu tem que dar tudo para o jogador? Você chega, quanto que é a premiação? 50 mil. 30 no mínimo tu tem que dar para o jogador. Se tu não der 30 para os jogadores, eles não querem jogar, eles não se esforçam. Bom, você falou no Renato, e o Renato que é o xará aqui de um dos nossos entrevistados, né? Um dos que dividem a bancada. O que você achou das alterações que o Renato fez no time quando estava 1-1 o Grenal? Não, ele fez a alteração, estava 1-0. Estava 1-0, Estava 1-0. Daí ele conseguiu destruir. Ele conseguiu destruir com o Grêmio, mas com as alterações. Você concorda, Renato? Concordo que o Alan Patrick ficou com espaço no meio de campo. O Alan Patrick, tanto que não só a jogada do gol, quando ele fez o gol, mas várias outras jogadas, ele ficou com espaço. Entendeu?
Alguma coisa aconteceu que não foi bem sucedido as alterações do Renato. Maurício não seria titular do Internacional no momento? Ou tem aquela dificuldade no arremate ainda, como mostrou no Grenal? Eu não sou muito favorável ao jogador Maurício, mas no sistema atual do Internacional, que para jogar, que não tendo outro, eu concordo contigo, o Maurício teria que sair jogando, inclusive, no lugar do Baralhas. O Baralhas não é jogador nem para jogar no Gaúcho. Né? Por que deméritos ao Gaúcho, professor? Não, no Gaúcho está na segunda divisão. O Gaúcho financeiramente é um pouquinho inferior ao Internacional. Tudo bem, deu para entender. Não é para jogar no futebol do interior, então. Não especificamente no nosso representante. No Passo Fundo, no Ijuí, qualquer outro. Eu tenho uma máxima comigo que eu acho assim, ó. Hoje, na atualidade, como é futebol, com procurador, com agenciador de jogador, certo? Um jogador, a não ser que tenha 19 anos, 18 anos, seja jovem, um jogador de 25, 26 anos, está no esporte, está no Atlético Goiás, com todo respeito, no Vitória, ele não é jogador para o Grêmio Inter. Não é para jogador. Se ele fosse bom, ele estava num time top. Exatamente. E ainda mais que aqui no Rio Grande do Sul, como a rivalidade é muito grande, o cara tem que entrar e arrebentar. Que nem o Justi falou, trouxe baralho. Ele entrou, jogou uma partida, se não é mais um Grenal. Se não jogar bem, pronto, pode pegar as malas e ir embora. Mas é a tal história, Chico e Renato. Se ele está no banco, se ele está no grupo, se ele não tem qualidade, um dia ele vai jogar. E acabou jogando, estreando num Grenal de importância, porque o pessoal diz, esse não tem importância alguma, porque os dois já estão classificados. Não, tem a importância do nome, Grenal, e estamos conversados. Talvez assim, não digamos que não tenha qualidade, não tenha. Agora, para jogar no Grêmio Internacional, o cara já tem que, porque senão é cobrado, já tem que chegar ali e jogar. Mas aparentemente parece que o Grêmio fez as contratações depois de um desastre do time na segunda divisão, que subiu, todo mundo sabe, por causa que os adversários eram muito fracos. As contratações do Grêmio, desse Grêmio de ontem, são pontuais. São pontuais, porque esse PP, de onde é que saiu o PP? Esse argentino, esse que entrou no segundo tempo, o jogador do lateral esquerdo que o Grêmio não tinha, foi trazer o de São Paulo, médio. Não é um grande lateral, mas cobra, é do nível do futebol gaúcho, do nível do Grêmio. Então, eu acho que o Grêmio tem um pouco mais de olheiro ou de inteligência para contratar o jogador. Fala do PP. O PP não veio do Cuiabá. De Cuiabá? Cuiabá não foi rebaixado? Esse do Internacional veio do Atlético de Goiás, também foi rebaixado. Mas o PP é melhor. Como é que feita essa escolha? Esse jogador ali, como é que é Cebaldo? Não é que Cebaldo? Não sei. O gremista nem sabe mais o nome do jogador. Não sei se era uruguaio, ou argentino. Muito bom jogador no meio campo aquele. Exatamente. Excelente jogador. É difícil errar um passe, né? Que o futebol, o beabá do futebol é tu saber passar a bola. É isso aí. Se não sabe passar a bola, tem que jogar dos 5 para trás. Mas tem um detalhe, o que foi muito bem também, que estava sendo muito criticado, e sempre é muito criticado no futebol do Rio Grande do Sul e no Brasil, tudo foi a arbitragem. Eu acho que o Leandro Voade foi muito bem. Taticamente não teve nenhum problema, não chamou o VAR nenhuma vez, disciplinarmente, ele como todo árbitro grande, top, ele deixa para usar cartão no segundo tempo, né, para nominar o jogador. Exato. Entendeu? Foi o que ele fez e eu acho que não passou absolutamente nada pela arbitragem. Falando em arbitragem, eu sei que você tem um relacionamento íntimo pela amizade formada com o Simon, não é? Com o Simon, que hoje já não é mais árbitro de futebol, mas é analista de arbitragem. O Eugênio Simon foi seu gandula nos jogos do Intergranja, não? Meu aluno no Analista Sorão Teixeira, na escola do colégio, em 1975. Meu aluno, e depois ele foi trabalhar comigo, né? Depois foi embora. Carlos Eugênio Simon, hoje comentarista do Sport TV. Não, ele está na ESPN. ESPN. Ontem, inclusive. Você conversou com ele ontem? Conversei ontem. Ele estava ao meio-dia
nos jogos da Liga da Inglaterra, que ele comenta, né? Eu comentou 2 jogos dos jogos da Inglaterra, o jogo do Arsenal e do outro, e depois e aí nós ficamos comentando sobre o Grenal, e durante o jogo, tudo, e até eu fiz a pergunta que eu estranhei, que nem ele não sabe, que me deixou preocupado, do Darong não está optando o Campeonato Gaúcho. O Darong foi convocado para algum jogo lá da Sul-Americana. Ele disse que o Darong tem uma academia em Porto Alegre e está trabalhando nessa academia. Não entendemos até agora, porque é o segundo árbitro nosso. Eu vi na imprensa que também eles fizeram essa mesma pergunta. Aí o Darong foi uma convocação para jogar. É um jogo desses aí, não sei se é da Libertadores, pré-Libertadores, alguma coisa assim. Pode ser. Que foi convocado e daí foi muito tirado bem. da escala e foi... Muito bem. Nós vamos voltar a esse assunto depois do intervalo. Só que antes de chamar o intervalo, eu chamo a segunda parte do encontro de atletas do futebol de salão, série de ouro, não é? O futebol de salão nos anos de ouro. Um trabalho do Carlos Dantas, que está conosco. Nesse encontro com essa geração de ouro do futsal, Fabiano, viu algum desses jogadores jogar, hein? Chega, o maior prazer, né? De ir lá ver pessoalmente, né? Na época eu estava no Inter, 96, 97, final de 98, eu peguei essa turma lá. Então a gente saía dos treinos ou quando tinha um jogo lá, a gente tirava esse momento para ir lá ver essas feras jogar e sabia, né? Que era show, né? Então tive o prazer de ver eles jogar. O futsal contribuiu muito para o futebol brasileiro. E esse reencontro é bom para matar a saudade, e até porque os grandes habilidosos, muitos vieram do futsal, né, Fabiano? É isso que nós queremos, né? Que esses jovens tenham essa passagem pelo futebol, né? Do futsal, porque o futsal tem muito a ver conosco e a gente está precisando desses jogadores que tenha a passagem pelo futsal e a gente tem essa transição dentro do campo e com certeza essa combinação sai aí, grande jogador como saiu, então por isso que a gente sempre está batendo, né? O futsal e o futebol de campo tem tudo a ver, então nós sempre querendo que esses jogadores venham fazer parte dessa história aí. E no encontro da geração de ouro, que eu intitulei a geração de ouro do futsal gaúcho brasileiro, um dos grandes nomes, talvez um dos técnicos mais inteligentes que eu conheci no futsal. E que hoje está no exterior, trabalha em Dubai, e muitos times do exterior cresceram nas mãos desse grande profissional, chamado Danilo Martins. Que prazer reencontrá-lo, Danilo. O prazer é todo meu, é uma satisfação estar encontrando vocês aqui novamente. E contente de que a imprensa abre esses espaços para a modalidade e esses encontros que faz a gente relembrar, né, uma história, né, que foi marcada aqui com bastante profissionalismo e a participação principalmente da imprensa e da comunidade geral. Danilo, tu que está no exterior, estava até pouco tempo no Dubai, como é que tu vê o futsal brasileiro hoje, não essa geração que passou, hoje, como é que é visto o nosso futsal brasileiro lá no exterior? Nós temos uma grande dificuldade que é a metodologia, né? A metodologia é essa que a gente está sempre lutando para profissionalizar a nossa profissão, principalmente de treinador. E eu acho que o grande espelho que nós poderíamos seguir é a escola espanhola, onde a formação desses treinadores leva de 1 ano, 2 anos, né, para depois realmente serem profissionais da área. Eu acho que aqui a nossa metodologia ainda deixa a desejar em relação, principalmente à Europa. E esse encontro, essa geração de ouro aí? Isso aqui é uma coisa que marca muito, que a gente relembra aquele João Mário aqui lotado, né? Aquelas dificuldades que a gente passava aqui, mas tudo coisas boas, né? Foram árvores que deixaram frutos, né? E graças a Deus hoje é uma participação aqui tem muito mais que 200 pessoas, né? Isso é muito difícil nos dias de hoje, tu tirar um cara de casa assim para trazer para um convívio desses aqui. E gostaria também de parabenizar a tua participação aqui, que faz com que isso aí se estenda praticamente ao mundo inteiro pela internet. Na geração de ouro,
chegando o pessoal aqui de Santo Ângelo e um dos maiores craques que eu vi do futsal. Se o Brasil teve Falcão até poucos dias, Lickmaier na década de 80 era 2 vezes Falcão. Foi as maiores habilidades e é um prazer reencontrar o Lickmaier aqui na cidade de Carazinho, que intitulei o Encontro da Geração de Ouro. Muito obrigado, é uma satisfação rever os amigos, né? Esses reencontros aí é uma felicidade total. E hoje vamos se esbaldar nas conversas e nas histórias de antigamente, tá? Parabéns a quem está organizando e nós temos que continuar com esses encontros aí. Um abraço a todos. Lickmaier, como é que tá vendo o futsal brasileiro hoje? O futsal é muita correria hoje, né? Como há pouco um amigo meu disse assim, se foi o tempo romântico do futsal, dos clássicos, né? Da época bonita do futsal, hoje é muito tática, muita correria. Mas mesmo assim tem bons jogadores. Tem bons jogadores, a Liga veio também para desenvolver esse esporte, essa atividade. Tomara que seja olímpico, é o que nós precisamos. Kaczynski, pivô das antigas do futebol de salão. Foi pivô, jogou em Santa Catarina, Porto Alegre, é gaúcho. E também teve uma grande passagem pelo Ser César, no auge de ouro do Ser César. Prazer reencontrá-lo, Kaczynski. Prazer é nosso aí, cara, participando do encontro aí, cara, encontrando grandes amigos, né, cara, ex-atletas aí, cara, muito bacana a iniciativa do pessoal aí, a gente poder estar participando aí, voltando a Carazinho aí, que a gente teve uma participação legal aí, cara, um ano muito especial na nossa vida aí. Por onde anda o Kaczynski? Eu tô em Concórdia, em Santa Catarina, cara. Há muitos anos teve uns negócios lá e moro lá, né? A gente aproveitou essa brecha aí para dar uma escapada aí, o convite do Tete, do Bisteca aí, cara, que não dava para negar, né, cara? Foram parceiros da nossa trajetória aí, cara, que a gente criou uma grande amizade, cara, e aproveitamos para vir participar aí, cara, e estamos aí com grandes atletas aí, cara, Ardo, Danilo, cara, encontrando grandes amigos aí, podendo participar desse encontro aí tão especial. Prazer falar contigo. Prazer foi nosso aí. De pivô para pivô, 2 gerações. Arno veio depois e jogou um pouquinho com o Kaczynski. 2 grandes nomes do futsal brasileiro e gaúcho. Arno, é um prazer reencontrá-lo, grande pivô da UPF. Fora isso, passou por Enxuta, Olímpia, que inclusive a bandeira está presente aqui. Muita saudade, prazer reencontrá-lo. Dantas, um abraço aí, que bom reencontrar você. E é bom falar, né, conhecer, rever esse pessoal, né, num evento assim, por isso é importante participar, né, até estar comentando agora com o Danilo Kaczynski. Esse nicho, esse pessoal da época ali, que nasceu em 70, que jogou em 90, um futsal, digamos assim, tradicional, raiz, futsal bonito. E claro, agora o futsal mudou muito, né? As regras mudaram bastante até agora, então, mas o importante é a gente rever o pessoal e começar de novo, né? Contar tem a resenha sempre, né? Então deixar isso que não se esqueça, né? Então sempre estão feitos esses encontros, tem acompanhado, né? E é importante isso, é muito importante esses eventos para que a gente se encontre novamente. O torcedor quer saber onde anda Arno, por onde anda? Agora fazem 6 anos que eu estou em Passo Fundo, né? Trabalho na Caixa Econômica Federal, no banco, né? E já, quando eu joguei, eu morei em 20 cidades e agora pela Caixa já é a 6ª. Mas eu acho que agora eu vou ficar por Passo Fundo, né? Quero continuar trabalhando ali, estabilizei ali, acredito eu que fico por ali mesmo pela Caixa até me aposentar. E poder participar desses eventos, né? Porque Passo Fundo é uma cidade mais, em termos de localização, ela é muito boa no estado, fica no centro, né? Então fica fácil de ir nos eventos que nem vem aqui em Carazinho. Ele Moraes, outro cracaço da geração ouro do futsal gaúcho brasileiro. Hoje residindo em Uruguaiana, com o pessoal do Uruguaiana, prazer reencontrá-lo aqui em Carazinho. E aí, meu amigo, tudo bem? Tranquilo? No passado, o Silvano teve uma ideia genial de juntar os atletas da Série Ouro e combinamos que esse ano seria em Carazinho. Então, tá vendo aí as pessoas que jogaram de verdade, o futsal gaúcho raiz. Danilo, um dos grandes nomes também como goleiro, passou pelo PF, passou pela ACBF, veio de Santa Rosa, era jogador de campo. E numa hora para outra, o professor Foca descobre Danilo como goleiro do futsal
e uma habilidade com os pés que ninguém tinha igual, né? É um prazer reencontrá-lo. Valeu, Dantas. Primeiramente agradecer também ao convite aqui do pessoal que organizou. Eu acho que é uma sensação muito grande para mim estar aqui no meio dos caras que jogavam futsal verdadeiro. Anos 90, ali, anos 80, que é um futsal diferente do futsal que se joga hoje. Primeiramente, eu queria deixar isso bem claro e agradecer o convite. Né? Primeiramente é isso aí. Por onde anda, Danilo? Estou lá em Santa Rosa, né? Tive 3 anos jogando a Liga B, tivemos 2 títulos da Taça Farroupilha e da Liga Unificada. Agora subimos a equipe para a Liga 1, né? Lá pelo Santa Rosa Futsal, jogando ainda. Inclusive fui o melhor goleiro da Liga B do ano de 2022, apesar de 49 anos já de idade, mas sempre fui um cara dedicado, sempre amei a minha profissão, que eu faço com muita paixão, que é uma coisa que faz a diferença. E esse ano vou jogar em São José do Anhacorá, Liga B, treinar um pouco menos, mas manter aquela pegada e aquela vontade de jogar. Na última semana que passou, uma grande equipe do futsal gaúcho estava de aniversário. O Pinheiro, né, Esporte Clube Pinheiro, ou Pinheiro Futebol Clube, como queiram. O presidente vai me corrigir aqui. Eu estou com ele, né, o Malinha. Se eu disser o nome dele, ninguém conhece. Ele é conhecido em todo o futsal pelo Nupop ali de Malinha. Parabéns pelo aniversário do Pinheiro, Malinha. Bom dia, parabéns, obrigado, agradeço pela equipe do Pinheiro, né? Realmente um ano muito especial para a equipe do Pinheiro, já que... Quantos anos fez o Pinheiro? 66 anos esse ano vivemos. Estamos trabalhando bastante para que a equipe consiga se reestruturar e consiga novamente ter a grandeza que teve em épocas passadas do futsal. Pinheiro que já foi da época de ouro do futsal gaúcho e sempre viveu 2 equipes, uma vivendo em função da outra. Ou é Pinheiro, ou é Cercesa, ou é Cercesa e é Pinheiro. E com isso cresceu o futsal do Pinheiro e de Carazinho. Com certeza, acho que em tempos áureos, que tanto o Pinheiro quanto a Cercesa, quem acompanhava na época sabia os grandes jogos que tinham, né? A grande competitividade das equipes. Esperamos tanto nós quanto a Cercesa um passo mais à frente hoje, né? Mas o Pinheiro trabalhando, se estruturando para quem sabe em breve aí termos novamente aquela sensação boa do futsal dentro de Carazinho. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário e revê-lo nesse grande encontro da geração de ouro do futsal. Da mesma forma, acho que a festa está muito grande, muito bonita, né? Isso aí é bom, o resgate do futsal, isso aí faz parte também disso aí. Muito obrigado. E um dos eventos que teve no futsal em Carazinho é o Pinheiro, em pleno seu aniversário de 61 anos, faz uma doação a Ortiz, um dos maiores pivôs da história do futsal brasileiro, recebendo a camiseta do Pinheiro. Parabéns, daí ó. Guardada minha coleção com muito carinho. Ortiz, como é que é receber a camiseta do Pinheiro? Uma emoção, né? Eu que sou de Carazinho, tá, na família de Carazinho e a oportunidade de ver as camisas das equipes daqui é importante. Camisas que eu não tive o prazer de jogar, mas tive o prazer de enfrentá-los diversas vezes, né? Nos campeonatos estaduais aí. E sempre foram jogos muito importantes, muito difíceis, principalmente aqui em Carazinho. E hoje recebi uma camisa aqui em Carazinho muito gratificante, né? E será guardada na minha coleção com muito carinho. Agora sim, vamos ao intervalo e depois a gente volta com os nossos entrevistados do programa de hoje. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes.
Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26, 526 em HD. E pela Coprel TV você nos acompanha em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além de nos acompanhar pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. São nossos entrevistados de hoje, ilustrando o programa, Renato Juste, professor, incentivador do esporte amador, do Inter Granjas de um modo especial, ultimamente, e o incentivador da bocha, também narrador através do Facebook dos encontros de bocha, o Ivan Dreyer Simões. Antes de entrarmos nesse detalhe, vamos chamar o comentário do Carlos Dantas. É com você, Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço. Finalmente aconteceu um Grenal decente, limpo, com uma arbitragem nota 9,9. Leandro Voaden foi quase que perfeito, para não dizer perfeito. Eu que tanto o critico pelo título que a Ubra não ganhou em 2004, qual ficou vice-campeã em função de um pênalti que ele não deu em cima do Marcelo Fumaça, hoje eu sou obrigado a me redimir, a parabenizá-lo e dar a nota mais alta que pode existir da arbitragem. Que sirva esse Grenal, esse vídeo, de exemplo para as aulas que a federação, através do seu departamento de arbitragem, dê para os outros demais árbitros. Claro que isso aí requer experiência, tempo, estudo e muita inteligência, como tem Leandro Voaden. Então, quando o Mano Menezes quis reclamar no final que houve falta antes, não, ele deu a lei da vantagem. Se fosse ao contrário, o Mano Menezes também ia dar. Então, o Mano Menezes ainda carrega esses cacuetes do interior de Caxias. Ô, Mano Menezes, porra, cara, tu já foi treinador de seleção brasileira, tá na hora de evoluir. Reclamar por reclamar? Não, tu tem que olhar pro teu time, que não tem um padrão de jogo no ataque. Botar, coitado, aquele alemãozinho correr para tudo que é lado, se não é a habilidade individual do atacante do Internacional, o Inter não tinha feito nenhum gol. E outra coisa, ficou o recado. O Inter precisa renovar o meio, ou principalmente sua defesa, com jogadores de certa idade. Porque pega essa gurizada, como a do Grêmio, fizeram 2-1 em cima da defesa do Inter, só não foi 3-1, porque o goleiro fez uma grande defesa num dos lances lá. Claro que o Grenal é Grenal, vamos dizer assim, mas ganhou o Grêmio muito bem, porque o Renato pode falar o que quiser, né? Ele pode não ter grandes conhecimentos técnicos e científicos, mas dizer para o jogador como é que se joga futebol e como é que se entra numa área fechada como está o time do Internacional, é com ele. Uma vez eu tinha um diretor de rádio que não sabia assinar o seu nome, mal assinava, mas em compensação ele sabia administrar, ele sabia fazer uma programação vinculada à comunidade, que era a maior audiência na região. Muito bem, meu amigo. Voltamos então. Estamos com o Renato Juste e o Chico da Bocha, Ivan Dreyer Simões. Ivan, esta bela camisa amarela que você está exibindo aí na mesa pertence à Sociedade Recreativa dos Trabalhadores de Passo Fundo, hoje Sociedade 15 de Novembro. Pois é, Jorge. A gente agora tem aquele grupo Recordar é Viver, né, que a gente participa, e as recordação, reviver Passo Fundo, isso é muito bom, né? Essa camisa aqui foi em 1980. Até pode ver, atrás tinha patrocínio da Brahma, porque o Clube dos Trabalhadores era muito ligado ao pessoal da Brahma, né? Os funcionários da Brahma e da CE, que era basicamente
os sócios do Sociedade. Vamos fazer um breve comercial. O comercial de anos 80, que nós tínhamos a fábrica da Brahma, né? Que hoje é os colégios ali. Enfim, e veja o material, né? Essa camisa é de 1980, tem 43 anos, mano. Essa camisa, Jorge. E quem é que vestia essa camisa? Eu vestia. Ah, você Agora mesmo. não serve mais. Na época você, ao invés de ser narrador, era atleta. Atleta, eu comecei em 79. Eu comecei em 79 no time B, C. Na realidade, eu comecei no time dos velhinhos, né? Daí a gente disse, vamos botar o Chico lá no time dos velhinhos, lá para ele aprender, tirar a experiência. Bom, o meu time, para ter ideia, era Juvino Rezende. Saudosa memória. Saudosa memória. Antônio Leimer. O Fingido da Sanfona lá, o Paim. O Finado Chimango, Antônio Chimango, da Brahma. O João Stronch, da CE. O seu Aparício, acho que era Aparício Moura, que era viajante. Então, assim, mas precisa ver, foi uma alegria grande, sabe, de começar. E eu me descartei na bocha desde cedo. Aí em 79 e 80 eu já fui pro time principal. Aí eu cheguei, e a gente tinha muito contato, o Renato Massambianchi, o finado Renato, né, era fora de série, toda aquela turma da Brahma lá. E daí a gente, assim, eu disse, nós precisamos umas camisas lá e tal. Nós estamos ligados. Aí disse, não, pode mandar fazer. E daí a gente até fez uma permuta lá, eles deram cerveja, enfim, produto lá, a gente fez uma apresentação e fez todo esse fardamento. E tu vê 43 anos, isso aqui foi da Malharia Cristal, do nosso amigo Vicente Mores e do saudoso do Unibanco, o gerente ali, Alcenor... Agora me esqueci o sobrenome. O Alcenor. O Alcenor que todo mundo conheceu. Todo mundo conheceu. Tu vê como é que é, 43 anos a camisa tá aqui novinha, né? Tu vê como é que é. Agora uma camisa, cada ano tem que trocar, é uma palha, né? Reminiscências, hein, meu caro Renato? Isso é muito lindo, isso é muito, muito saudável, né? Eu lidei com camisa a minha vida inteira também, fazer camisa de arbitragem. Primeiro das equipes que eu treinava, né? E depois com a equipe da arbitragem foi a vida inteira. Como é que estão os preparativos para esse ano de 2023? Intergranjas e outras programações, meu professor? Depois da pandemia, não só eu, como todos. Todo mundo sofreu. O mundo sofreu. Eu tive já um retorno bem bom no campeonato de futsal. A Copa de Futsal, um retorno bem bom, grande. O ano passado fizemos um campeonato maravilhoso. Fiz uma entrega de prêmios bem grandiosa também, né? Participou equipes da região, participou de Getúlio Vargas, de Estação Getúlio, de Ronda Alta, de Tapejara. Então foi um campeonato muito legal. E o Intergranjas também está programado agora para outubro, a 38ª edição. 38 edições, meu caro telespectador. Que beleza. O Intergranjas tem 41 anos. Mas teve alguns anos de que eu não fiz por algum motivo. Um fui trabalhar num clube comercial, outro, sei lá. Mas esse ano é a 38ª edição. Nos 41 anos do Intergranjas, a 38ª edição. Que maravilha. Exatamente. Que nem a Califórnia Canção. A Califórnia Canção tem 42 anos, mas está na 38ª edição, algumas que parou. Mas e uma dificuldade muito grande que eu estou tendo no momento, devido à pandemia, depois que voltou, é na modalidade de voleibol e de basquete. Tá poucas agremiações, poucos clubes participando, nem participando, não tendo treinamento, os colégios meio de muito pouco aluno, tudo, e eu não tenho conseguido formar equipes para fazer o evento. Mas devagar a coisa vai. Lógico, devagar a coisa vai. Mas o importante é o futsal, no momento que está bombando, está cada vez melhor. Crianças de 8 aninhos até 17 anos. A Copa promete esse ano. A abertura está marcada para o início de maio. E ela tem longevidade, ela vai até dezembro, né? E eu espero que... E estou convidando já as equipes, que são tudo equipes convidadas, né? Da região para participar, e que é um campeonato que está dando certo no momento.
Muito bem. Você falou aí em Califórnia, que tem 41 anos, 42, e entrou na 38ª ou 37ª. E você também é um aficionado por música. O seu estúdio, que eu conheço, é maravilhoso. É uma pena que a gente não esteja preparado hoje para mostrar ao telespectador. Mas não vai faltar ocasião, não, Fernando? Não vai. Não vai faltar ocasião. Ele nos traz aqui uma série de músicas em CD que ele grava espontaneamente, né? Para servir os amigos. São músicas clássicas. Presentear os amigos. São músicas clássicas, são músicas tradicionais da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, enfim, são músicas do Rio Grande do Sul, de um modo especial, não é? Muito obrigado pela cedência dessas raridades aqui que aparecem para nós, meu caro professor. Eu sou colecionador há muitos anos. Eu coleciono vinil, primeiro vinil, desde 1964. Eu tenho os vinis mono ainda, que não era nem estéreo, dos Beatles, por exemplo. De 64, 65, 67, até 70, quando 70 praticamente terminou os Beatles. E eu tenho muito vinil, tenho uma coleção muito grande. De vinil eu devo ter hoje 8.200 por aí. Né? Mas o mais forte é meu estúdio, que eu tenho na sala da minha casa, que eu tenho 15.000 CDs e 8.000 DVDs. Eu sou colecionador há muitos anos, e aí a pessoa que é colecionadora, tu consegue trazer CD até da Argentina, né? Hoje eu estou muito forte, que é uma coisa que eu gosto, que está no sentimento nosso da música nativista, né? E eu faço coletâneas, como tu mostrou aí, para apresentar os amigos. Eu estou sempre à disposição. Eu aprendi com um médico, amigo meu de Camboriú, que ele tem a coleção maior do que a minha, que não tem a mínima necessidade de nós, eu e ele, e as pessoas que são colecionadoras, ter tudo isso e não passar para as demais pessoas. Se tu chegar para mim, a pessoa, e me der um pendrive de 32 GB, eu passo quase tudo que eu tenho lá. Quer dizer, não vai dar, são uns 30 pendrive, 40, 50, mas eu dou com o maior prazer. Entendeu? Relíquias, tudo. Então, isso aí é uma missão que a gente tem. Assim, eu gosto de divulgar e de presentear. É um hobby, né? É um hobby grande. Passo o dia inteiro no computador, baixando filme. Os meus filhos são muito cultos também com música e cinema. Um exemplo, domingo vai ter a entrega do Oscar, né? O maior prêmio mundial do cinema. Eu já assisti os 10 filmes que vão concorrer. E daí, professor Chico? Meu nome é fantástico. Vale a pena, não é? Me diga uma coisa, Chico. Como narrador dos encontros de bocha... Deve ser sensacional. Cara, na realidade, a gente começou isso aí meio de brincadeira e a gente foi indo, e como eu convivi sempre no meio do esporte, do gaúcho, por causa que eu sempre gostei de esporte. Quantos aninhos faz que você está na Bosch? Eu estou na Bosch ativamente, diretamente desde 79. 43 anos. 44 vai fazer, né? Mas indiretamente eu estou aos 50 anos, né? Agora completou 51 anos a Liga, né? Porque daí eu era fornecedor. Eu fornecia carne para todos esses pessoal da Bosch ali, Alceu Mantovani, Hector Fiorini. Para quem não... O pai do Dorley, o seu... Spessato. Para quem não sabe, o Chico da Bocha tem uma família ligada diretamente ao cultivo e como me fugiu... O comércio. Enfim, marchanteria. Era uma marchanteria tradicional de carne, que eles davam carne. Antigamente se chamava marchante, né? Açougueiro. Eu desde pequenininho, assim, ó, só para relembrar um pouquinho, um minutinho, só você lembra? Por exemplo, assim, eu me lembro, eu tinha 8 aninhos, eu entregava carne com meu pai no São Vicente, na esquina do São Vicente, onde tem a farmácia Panvela, ali era o açougue dos Nicolini. O Nicolini. Lá embaixo, perto da Pronto Clínica, na Bento Gonçalves, era o açougue do Bresolim.
Tinha o Bresolim, tinha o Átila, tinha os Vieira, os Vieira, né? Os Lima, que eram famosos, né? Naquele tempo não tinha mercado. Hoje tem o Formigueri com a Boutique da Carne lá no Boqueirão. Exatamente. Enfim. E na Moron tinha vários... E depois, por exigências sanitárias, não é? Se transformaram em supermercados e tal. Mais a mercado. Começou a chegar aos mercados, porque naquele tempo era pouco lugar que tinha o armazém e açougue. Açougue e armazém era pouco. Geralmente tinha o armazém e do lado tinha um açougue. Eu propriamente, eu tinha o quê? Acho que 13 anos, 72, 13, 14 anos por ali. Eu tinha na Santa Maria lá, onde botaram a sinaleira agora lá, tinha o armazém Santa Maria e do lado tinha um açougue. Eu cuidava do açougue. Com 13, 14 anos, trabalhava com faca. Não podemos desviar um pouco o assunto. O assunto não termina, né? Imagina com 13 anos tu trabalhar com faca, vai preso hoje. Muito bem. Me diga, e a bocha, como é que está? Como é que estão as promoções futuras da Liga? Então, assim, só dando os comunicados aqui para o pessoal, né? Enfim, nós tivemos em Pato Branco, nesse GP Brasil, né? O GP Brasil individual, que com a seletiva foi 600 atletas. E a fase final lá em Pato Branco foi 192 atletas. Nós tivemos um atleta passafundense. Está na tela, ó. Tivemos um atleta passafundense. Não, esse aqui é o outro ainda. Não é o de Pato Branco. Sim, mas está na tela. Esse é o de Erechim. Ilustração. Esse é de Erechim. O atleta Michael, aqui, que é de Passo Fundo, ficou vice-campeão. Cara, ele estava ganhando o jogo até 12, estava ganhando de 11-4 contra um atleta ali de Santa Catarina. O cara já tinha jogado a toalha. Aí o cara foi pro tudo ou nada. Foi pro tudo ou nada e acertou, e o Mike não conseguiu fechar o jogo e o cara acabou ganhando dele 12-11. E na sexta-feira, eles reúnem lá 32 atletas e fazem os melhores ali atletas, né? E fazem as duplas. É tipo um aperitivo, né? E nas duplas nós tínhamos 2 atletas passafundenses chegando. Temos o Nailson, que ficou na vice-campeão, o Nailson e um guri lá de Independência, lá perto de Santa Maria, foram vice-campeão, e o Mike e o Daniel, um atleta de São Paulo, ficaram na 3ª colocação. Até na semifinal se encontraram. E novamente houve uma coisa, o atleta de Passo Fundo, o Nailson, aqui estava ganhando a dupla 11-3, até 12. E viraram o jogo, o pessoal foi e acabaram perdendo. Daí agora, esse final de semana, nós tivemos ali em Erechim, passou as fotos ali, um feito praticamente inédito aí do 15 de novembro, um regional com 40 equipes, né? E o 15 de novembro foi campeão, 3º lugar, esse meu time que eu estou jogando aí é o 3º lugar, o vereador Tchequinho, eu e o William lá de Erechim. E o time campeão aí, esse o Dinho, um guri de Carazinho, o Egon, a gente chama ele de brigadiano, porque se aposentou agora da brigada, conhecidíssima aí que chefiava ali a fazenda da brigada ali, e o Rafinha, que é aqui de Passo Fundo. Foram os campeões. Muito bem. Alguma programação aí para nível de imediato aí ou não? Imediato agora, a gente vai continuar com agora nós temos o aniversário da Liga, né, que foi a semana passada ali, foi dia 26 de fevereiro. Jogos serão quando? Os jogos vão ser nesse final de semana, mas esse vai ser, nós fizemos a categoria ouro, né, que é a categoria todo mundo pode jogar, e a categoria prata tira os jogadores mais renovados, que são do grupo A, e daí faz do grupo B para baixo, faz a categoria prata. Interessante, né? Professor Renato, professor Chico, divulgando o futuro do nosso esporte na bocha, no vôlei, no basquete, no futsal, não é? Futebol 7, esse ano não teremos não, professor? Sim, vamos outubro? Fazer no mês de outubro. Muito bem. Vamos voltar um pouco às atividades de arbitragem. Você falou aí no primeiro bloco, não é? Que conversa muito com o Carlos Eugênio Simon, que é seu amigo pessoal, não é? É compadre e tal. E o que você achou da arbitragem do Renan Goulart na partida de sábado entre o clássico Caxias e Ipiranga? Lamentável. Um desastre que esse período de campeonato gaúcho é para testar novos árbitros, bandeirinhas, auxiliares, tudo,
mas infelizmente foi um desastre. Era um jogo importantíssimo, decisivo do Campeonato Gaúcho. Ele não teve, no mínimo, a altura e o respeito com essas duas agremiações, né? Ele tornou o jogo um desastre. É um cara que, infelizmente, a gente não gosta de falar, mas já tem que ir para a geladeira e ver o que aconteceu e reciclar. Não só ele, como o Bandeirinha. Tudo bem. Foi lamentável. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu acho que dá Grêmio Internacional. Não, Grêmio Internacional dá Caxias e Ipiranga. Quartas de final. É isso? Tem chance grande, né? A maior chance, né? Não altera, não, Chico? Não, acho que eu só queria falar um negócio sobre a arbitragem, falou. O grande problema é não ter VAR. Porque, na realidade, chegar no primeiro momento, ninguém sabia se era pênalti ou não pênalti. Muito bem. Então, nós vamos ter que encerrar. Agradecendo a participação do Renato Juste e do Chico da Bocha. Outras ocasiões não faltarão, logicamente. E nós agradecemos também a sua honrosa preferência no canal 26 e 526 da TV Passo Fundo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Continuem conosco. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.